para sempre o Senhor. Aleluia. Virgem serva de Jesus, tu segues o Rei que se fez servo. Virgens do Senhor, bendizai para sempre o Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, a liturgia da Igreja deste dia recorda e faz memória de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, de esta mulher que no seu tempo foi bom fermento para a sociedade e para as pessoas daquele tempo, daquela época. Ela que nos aponta, refletiu, viveu e recordou o caminho da perfeição. E a todos nos convida para reformar também a nossa vida, esse caminho para Jesus Cristo. É nele que nós devemos abrir o nosso coração, pedindo-lhe perdão por todos os momentos da nossa vida em que não fomos bom fermento para os nossos irmãos. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor, que por meio de Santa Teresa de Jesus, inspirada pelo Espírito Santo, manifestastes à vossa Igreja o caminho da perfeição. Concedei-nos a graça de encontrar alimento na sua doutrina espiritual e de nos inflamarmos no desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diremos de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Se Abraão foi justificado pelas obras, tinha motivo para se gloriar. Mas ninguém se pode gloriar diante de Deus. De facto, que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe atribuído como justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é atribuído como favor, porque é uma obrigação. Pelo contrário, a quem não faz as obras, mas acredita em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé é-lhe atribuída como justiça. Assim também David proclama feliz o homem a quem Deus atribui a justiça independentemente das obras. Felizes aqueles a quem foram perdoadas as ofensas e absolvidos os pecados. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui o pecado. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoastes a culpa do pecado. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio.
vós me envolveis na alegria da salvação. Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor. Exultai vós todos, os que sois retos de coração. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deixa sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, a multidão afluía aos milhares, a ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer, em primeiro lugar, para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes dito aos ouvidos nos aposentos interiores será proclamado sobre os telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar na hiena. Sim, eu vos digo, a esse é que deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 moedas? Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mais ainda, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, valeis mais do que todos os passarinhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
um exemplo que Paulo utiliza e repete nas suas cartas é o exemplo e o testemunho de Abraão. E naquele texto hoje que ouvíamos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo utiliza o exemplo de Abraão para demonstrar que é mais importante a fé e não as obras da lei no momento de agradar a Deus. Quando Deus chamou Abraão para ser a cabeça do seu povo e, por sua vez, ser a bênção de todos os povos e todas as nações, Abraão era pagão. Abraão não podia colocar nem apresentar diante de Deus as suas obras, porque ele pertencia a um povo que prestava culto a deuses falsos, aos ídolos. Mas Abraão aceita a proposta, a missão que Deus lhe confiou. Por isso, Paulo diz que Deus se sentiu agradado pela fé de Abraão, que lhe foi retribuída como justiça. Irmãs e irmãos, Paulo fala e apresenta o exemplo de Abraão e fala nisto aos cristãos romanos devido à tensão que existia entre eles, daqueles judeus que se convertiam e dos pagãos que vinham para a fé, para dizer o seguinte: quem é que pode ser herdeiro de Abraão? Quem se pode afirmar como herdeiro de Abraão? Ou seja, quem é que pode agradar a Deus? Todos. Tanto pode um judeu que se converte, como pode um pagão que adere na fé. Todos são felizes. Não estão uns acima de outros. Não estão uns mais privilegiados que outros. Todos são felizes, porque a todos o Senhor absolve das suas culpas e perdoa os seus pecados. Por isso, não há justificação para nos gloriarmos diante de Deus. E este é o aviso que Paulo também nos faz hoje com o seu texto da carta aos Romanos. Adere ao Senhor. Mas tal como Abraão, a Abraão não lhe valeram os méritos anteriores. O Senhor escolheu gratuitamente. E o Senhor salva-nos, perdoa-nos, absolve-nos, acolhe-nos gratuitamente, através do nosso ato de fé. Longe de nós pensarmos e termos a tentação de apresentarmos a fatura das nossas obras a Deus. O preço, porque nós fomos salvos gratuitamente. Feliz do homem a quem o Senhor não o acusa de pecado. Ouvíamos no Salmo, esse Salmo que foi citado por São Paulo. Porque o Senhor também, em cada um de nós, quer derramar e derrama a sua misericórdia. Nos apresenta o caminho que leva à perfeição. Ele próprio, ao qual nós devemos aderir na fé. E para esta caminhada da fé, e para este caminho da vida, é necessário fixarmos e darmos importância aos conselhos que Jesus dava àquela multidão que nós ouvíamos hoje no texto do Evangelho. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus,
que é a hipocrisia. Não há nada oculto que não se venha a descobrir. Pode levar anos. A verdade vem sempre ao de cima. Não desanimemos. Aconteça o que acontecer, anunciemos, testemunhemos, vivamos a boa nova da salvação. Não tenhamos medo daqueles que nos podem matar corporalmente. Se fizermos a experiência do martírio, alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. O pior não é esta morte corporal. O pior é a morte espiritual, que é a negação da fé. E isto é a ruína definitiva. E aconteça o que acontecer, nunca duvideis que estáis sozinhos e abandonados. O Senhor cuida de cada um de nós, diz Jesus Cristo. Valeis muito mais que os passarinhos que Ele cuida. Olhem que os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O cuidado, a alegria e o amor que o Senhor deposita em cada um de nós. Irmãs e irmãos, isto é para levar a sério. Em todos os momentos da nossa vida. Na vida somos como o fermento na massa. Se o fermento não for bom, não temos bom pão. Mas se o fermento for bom, que bom o pão é. E nós, na sociedade de hoje e na nossa vida, somos fermento. Porquê? Porque podemos contaminar os outros. Podemos influenciar os outros com as nossas palavras e com as nossas ações. Por isso, procuremos fugir do mau fermento dos fariseus. O Senhor diz-nos que é a hipocrisia. Mas também deixai-me dizer que o mau fermento hoje é o materialismo, além da hipocrisia, o sensualismo, o ódio, a inveja. Como isto mata e como isto nos altera, destrói e desequilibra, nos desequilibra interiormente e nos afasta da oração e nos afasta de Deus. Procuremos sim ser bom fermento. E hoje, na sociedade de hoje, onde nós vivemos, o que é o bom fermento? A amabilidade, a delicadeza, o respeito, a bondade, a compreensão e, sobretudo, anunciar e testemunhar a boa nova do Reino de Deus. Bom fermento é vivermos à maneira e ao jeito de Jesus Cristo, imagens vivas de Jesus Cristo. Na certeza de que ser bom fermento hoje, em alguns sítios e ambientes, incomoda. Mas, irmãs e irmãos, não nos deixemos levar pela maioria. Não nos deixemos levar pela corrente ideológica de hoje que amanhã já não é. Não nos deixemos levar pela maioria. Mais vale sermos uma minoria que vive de uma forma íntegra e eficaz os critérios do Evangelho. Isto incomoda e às vezes faz-nos sofrer. Quem incomoda? Aqueles que são o mau fermento. Na sociedade e também dentro da igreja. E é aqui que chega o nosso conforto. Ouvirmos da parte de Jesus. Não desanimeis. Valeis muito mais que os passarinhos. O Senhor protege, o Senhor ama-vos, o Senhor cuida de vós. Não desanimeis. E acho que a melhor forma de dizer isto e traduzir isto não pode ser outra do que palavras
desta grandiosa mulher que nós hoje fazemos memória, de Santa Teresa de Jesus. Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Irmãs e irmãos, o discípulo de Jesus há de viver sem fingimento, com transparência, limpidez e confiança. Unidos a Cristo, peçamos ao Pai que nos escute, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, serva da palavra e mãe dos crentes, para que anuncie o Evangelho que Jesus lhe confiou e não se desvie do caminho dos homens que ele percorreu. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que continuam hoje a correr para Cristo, que já não são multidões como no seu tempo, para que aprofundem o sentido das suas palavras. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que acreditam que a salvação do homem é fruto da graça divina e não dos méritos próprios, para que cresçam na fé em Cristo e sejam humildes. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm mais dificuldade em entender que a santidade é dom que Deus concede ao homem, para que a doutrina de São Paulo os ilumine. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis das nossas comunidades, para que vivam a sua fé sem fingimento e deem provas de coragem diante dos homens. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno, benfeitor e amigo dos homens, que por Cristo, vosso Filho, nos ensinastes a verdade, dai-nos a graça de a pôr em prática na nossa vida. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os nossos dons, como aceitaste com tanto agrado a consagração que fez de si mesma a Virgem Santa Teresa de Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos, que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordero de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordero de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Ao desplazar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo.
O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória
O Senhor é justo em todos os seus caminhos, perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso Oremos. Senhor nosso Deus, que alimentais a vossa família com o pão celeste, fazei que, a exemplo de Santa Teresa, possamos cantar eternamente as vossas misericórdias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, alimentamo-nos, estamos alimentados por este pão que permanece até à vida eterna e pela palavra do Senhor que nos conduz. Agora, no dia a dia, no momento presente da nossa vida, aceitemos o desafio de Jesus Cristo, sermos bom fermento de paz, de concórdia, de respeito e de misericórdia. Um dia muito feliz para todos vós, uma peregrinação muito serena, muito tranquila, e quando regressares às vossas casas, às vossas comunidades e famílias, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.